Fala galera do segundo colegial, professor Alf com vocês de Sociologia. E hoje a gente entra no capítulo 6 para tratar da sociologia brasileira. Esse é um tema que a gente vai ficar mais de uma aula para que a gente possa explorar melhor o universo da nossa sociologia. No século XX despontou uma grande geração de sociólogos no Brasil, sobretudo a chamada geração de 30, marcada pelo pensamento de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e também de Caio Prado Júnior. Gilberto Freire escreveu a obra principal dele, Casagrande e Senzala. Sérgio Buarque escreveu a obra Raízes do Brasil. E Caio Prado Júnior, A Formação do Brasil Contemporâneo. Essas três grandes obras marcam uma virada no pensamento brasileiro e a busca de compreensão de diversos temas que formam o nosso universo político, econômico, social, cultural. Principalmente o estudo da formação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, através da análise do período colonial. Mas também os processos de desenvolvimento da sociedade brasileira, as grandes datas ou épocas históricas de transição, como a independência, a república, assim como também as dificuldades do desenvolvimento político e da sociedade brasileira. No fundo, a análise da escravidão, das relações de classe, dos processos de ruptura, das lutas sociais, o processo de industrialização, fazem parte desses primeiros grandes interesses da sociologia sobre o Brasil e sobre a formação, portanto, da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, os impasses e dificuldades que impedem o desenvolvimento de uma verdadeira democracia no país. No fundo, abordando essas relações de classe, sociais, raciais, o problema da desigualdade e as dificuldades do desenvolvimento de uma sociedade democrática no Brasil, a sociologia brasileira se consolida, então, como uma das grandes disciplinas no campo acadêmico a contribuir para a compreensão do nosso país, certo? Bom, no fundo, o primeiro grande sociólogo que vamos estudar é o pensamento de Gilberto Freire, sociólogo pernambucano que viveu grande parte do seu pensamento intelectual, da sua obra, na década de 30, 40 e 50, aproximadamente. A gente chama a sua obra principal, Raízes do Brasil, como um clássico, sua obra principal, Casagrande e Senzala, como um clássico da geração de 30, publicada ali no contexto da Era Vargas. Gilberto Freire acabou deixando o país, se exilando em Portugal, no período que o Brasil vivia a ditadura do governo Vargas, e o Gilberto Freire divergia do pensamento político do período e acabou escrevendo sua obra fora do Brasil, mas que tem um olhar de imensa profundidade sobre a formação da sociedade brasileira. Freire foi um sociólogo muito influenciado pelo pensamento funcionalista de Franz Boas na antropologia. Na aula passada a gente falou, no capítulo 5, da antropologia do século XIX, e principalmente como o pensamento de Franz Boas, Radcliffe Brown, foram responsáveis na teoria funcionalista por promover o chamado relativismo cultural, por compreender que a cultura é parte da produção do homem e de sua diversidade, não havendo, portanto, uma cultura superior, nem uma cultura inferior. Assim também criticando o darwinismo social, as teorias de superioridade do homem branco. Quando Gilberto Freire publicou sua obra, Casagrande e Senzala, na década de 30, vigorava na Europa os grandes regimes totalitários, sobretudo o nazismo e o fascismo, que eram regimes sustentados sob teorias raciais supremacistas. O mito da superioridade ariana vigorava na Alemanha, assim como o mito da superioridade romana na Itália. E todo esse contexto racista, xenofóbico, também de uma certa concepção eugenista de melhoramento do homem, e higienista também, que marcava a sociedade do século XX na sua primeira metade, foram objetos também de análise do próprio Gilberto Freire, que compreende, na contramão desse tipo de compreensão racista, que uma sociedade, quanto mais miscigenada, mais desenvolvida e rica e complexa ela se torna. No fundo, Freire buscou olhar para o Brasil, na formação da sociedade colonial brasileira, principalmente os aspectos das relações sociais, da interação social e da construção da família e dos núcleos que constituem as relações afetivas, as relações sociais no Brasil colonial. Enfocando bastante a análise cultural e, sobretudo, o aspecto da miscigenação,
A obra Casagrande e Senzala vai mostrar como que o engenho de açúcar, a escravidão negra e indígena e a relação com a dominação do homem branco criou no Brasil uma sociedade miscigenada, fundada sobretudo sobre a figura do mulato. A miscigenação sendo símbolo de uma sociedade forte, de uma sociedade capaz de entender de forma mais complexa a si mesma, é vista então por Freire como um aspecto positivo da nossa formação. Nesse sentido, então, diferenciando dessas teorias raciais que marcavam ali o período, Freire mostra toda a sua sensibilidade em compreender a diversidade da cultura brasileira, mostrando como a importância do negro, do africano na nossa construção da identidade determinou muito daquilo que somos, tanto no campo da linguagem, da vestimenta, dos costumes, e como que essa miscigenação entre as diversas raças no Brasil configurou um país marcado, então, pela formação da nossa sociedade. Bom, de certa forma, na obra do Freire, há uma comparação também quanto à questão da miscigenação na América do Norte e no Brasil. Buscando compreender a sociedade norte-americana como uma sociedade mais racista, mais segregada, em que a violência racial foi mais evidente e mais explícita, conforme a gente vê na diferença entre o norte e o sul dos Estados Unidos, o Brasil teria características diferentes. Na visão do sociólogo pernambucano, o Brasil, por conta da necessidade de mão de obra, por conta, sobretudo, das relações mais abertas e promíscuas, acabou construindo, na visão de Freire, uma chamada democracia racial, ou seja, uma sociedade onde as relações entre negros, índios e brancos foi mais aberta. E assim a miscigenação contribuiu e é exemplo desse tipo de relação. Enquanto que nos Estados Unidos a segregação foi mais explícita e mais violenta, no Brasil a miscigenação foi a característica da formação da nossa família e da nossa sociedade. Com a ideia de democracia racial, Freire acabou tentando mostrar como que as relações mais próximas e abertas entre brancos e negros deu origem no Brasil a uma sociedade mulata e a uma cultura em que o negro teve um papel fundamental na nossa identidade. O termo, no entanto, democracia racial, acabou soando de maneira muito pejorativa e denotando, dando a entender a inexistência do racismo ou da violência racial em nossa sociedade, o que os movimentos antirracistas sempre criticaram na obra do Freire. Tendo, então, buscado compreender a nossa cultura, as nossas relações sociais e a formação da nossa sociedade a partir da miscigenação, Gilberto Freire teria, então, na visão de alguns historiadores, sociólogos mais críticos, sobretudo marxistas, negligenciado e tangenciado, ignorado a questão racial, do racismo e da violência racial como um componente da nossa sociedade, sobretudo das consequências disso, que é a desigualdade social, a exclusão social. Independente da obra do Freire ter tido um viés, portanto, mais otimista das relações raciais no Brasil, e tentado mostrar o papel do negro na nossa sociedade, ela tem um aspecto muito importante de denúncia do racismo, de denúncia das teorias supremacistas e de compreensão da identidade negra na formação da nossa estrutura social. Ao mesmo tempo também que a obra de Freire é original no detalhe, no detalhamento das análises, na riqueza de detalhes em que ele analisa os costumes que constituíram então a nossa brasilidade, a nossa intimidade. É nesse sentido que sua obra tem uma grande contribuição para nós até os dias atuais e é uma recomendação de leitura sempre válida, a obra Casagrande e Senzala. Valeu, galera! Próxima aula eu vou falar de Sérgio Buarque de Holanda e um pouco mais de Caio Prado Júnior e a gente compreende um pouco mais a nossa própria sociologia. Obrigado, até a próxima!